Chefe, como é que tá? Fala, Degito. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo e sereno. Então tá bom. Aqui também, graças a Deus. Só dá aqui, já deu 8h05 aí pra gente começar ou já ainda tá nas preliminares? Nada, meu amigo, vamos começar, ué. O negócio agora é aproveitar, porque essa internet tá meio estranha também, né? Tá devagar hoje, tá devagar. A gente tava em outras mídias aí, até pessoal, desculpa aí, a gente tá aí a fazer Facebook, YouTube. A gente teve problema de conexão, choveu muito aqui e o sinal tá muito instável. Então a gente preferiu fazer só pelo Instagram para manter aí uma qualidade legal, para não ficar desperdiçando tempo e travando aí, ficar uma coisa chata para vocês. Mas vamos lá, DG. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo convite aí. Então vamos conversar um pouquinho, falar hoje a respeito do sistema de arrefecimento nas transmissões automáticas. Então, DG, a palavra está com você, faça a honra dela aí e estamos à sua disposição, todos ouvidos. Bom, chefe, um prazer estar aí com a turma, com o pessoal da transmissão automática. Hoje, cada vez mais presente aí no nosso meio, né? Hoje, quem diria que a gente ia chegar num momento aí no nosso mercado que a transmissão automática ia se popularizar de tal maneira que nesses últimos 10 anos é uma coisa que a gente está mais presente, cada vez mais presente aí no nosso meio. E agora as manutenções começaram a chegar, principalmente aqueles que estão investindo em capacitação aí para trabalhar com esse tipo de sistema. E junto com isso, a gente tem aqueles mitos, né? E aí nada melhor do que trocar ideia com quem entende, para quem convive muito com esses problemas, né? Quem tem todo tipo de experiência com esse tipo de transmissão, que são diversas transmissões, porque esse nome automático hoje parece que ele tomou uma proporção muito maior do que a gente imagina. É A gente pode verdade. falar, né? É uma transmissão automática, mas são diversos sistemas. E eu Aham. queria ouvir aí de você, que é da área, quais são os tipos aí de transmissões que estão equipando hoje os carros vendidos aí no Brasil? Legal. Então, quando a gente fala de transmissão automática, é um conceito bem genérico, que os próprios governo, o próprio Sindirepa, todos os órgãos, instituições de classe, a Anfávia, todo mundo usa, fala que é transmissão automática, tudo aquilo que não é mecânico. Então já começa por aí. Mas a gente tem a transmissão automática, nós temos as automatizadas, e aí dentro de automatizada a gente tem a de simples embreagem, que é Dual Logic, AirMotion, Easy R, o EasyTronic. Depois vem as de dupla embreagem, que também são automatizadas. Aí a gente está falando dos câmbios DSG, Audi, Volkswagen, Mercedes, BMW, PowerShift, que é da Ford. E depois tem uma outra ramificação aí, que essa a gente considera automática também, que é os câmbios CVT, né, de transmissão de variação contínua. Então a gente tem uma gama muito grande e o pessoal no mercado chama de transmissão automática tudo que não é câmbio mecânico. E aí ficou, transmissão automática é uma coisa e mecânica é outra. Mas dentro da automática tem essas variações aí automatizadas, CVT. Legal? Maravilha. Então, deve ser por esse motivo, né, Theo, que a gente tem então uma quantidade muito grande de fluidos de transmissão automática. Não é a Isso. mesma coisa, né? Eu lembro que antigamente, lá na transmissão automática de um Ômega, de um Vectra, até mesmo um Maré, você tinha lá, coloca aí o Dextron 3, ele era o genérico, atendia a tudo e a Põe na todos. frente. Hoje, Põe na frente. hoje mudou um pouco isso, né? Isso. Hoje em dia tem bastante variação, principalmente como é que a gente pode explicar assim, ADG? Antigamente a gente usava Dexon 2 ou Dexon 3 e o Mercon, que eram os dois fluidos. E aí vinha uma gama muito grande de aditivo para melhorar isso nos carros de melhor performance e tudo mais. Hoje em dia, o que acontece? A gente tem uma variação grande aí, dependendo do fabricante de fluido, a gente tem de 5 até 10 tipos de fluidos diferentes que a gente trabalha nessa linha de transmissão automática. E aí, a gente falando, por exemplo, na transmissão automatizada, tem os de embreagem seca e os de embreagem úmida. Os de embreagem úmida, por exemplo, o DQ250, que é a transmissão, o que acontece com ela? Ela tem um fluido que, além de lubrificar as engrenagens, ele faz o acoplamento dos discos. Então, é um fluido só
que faz a variação, que faz a utilização dentro dessa caixa. Quando a gente fala de uma embreagem seca, DQ250, DQ200, por exemplo, Power Shift, outro exemplo, a gente tem dois tipos de fluido. Um é o óleo de câmbio convencional, 75W, 80W, aí tem a especificação da montadora. E a gente tem um outro fluido, que é o de aplicação hidráulica, assim como no automatizado de simples embreagem, Dualogic e iMotion. Então, fica uma salada muito grande aí, onde gera muita margem a erro para o reparador. Porque ele, às vezes, não conhece, vou colocar um óleo. Primeiro que em transmissão automática não existe óleo, existe um fluido, o nome já diz, ATF, Automatic Transmission Fluid, fluido de transmissão automática. Então, lá não é óleo, lá é um fluido. E aí o pessoal precisa entender esse conceito também. Tá? Bom, então a gente vê que o mecânico ele não pode então abrir mão de maneira alguma da informação técnica. Da mesma maneira que ele aplica um filtro em um lubrificante seguindo a especificação, ele tem que tomar bastante cuidado, que não é porque o carro troca de marchas automaticamente que aquele sistema de troca automática vai utilizar determinado tipo de fluido, né? Isso. Bom, eu agora, há pouco, né, eu estava acompanhando alguns problemas mais comuns em transmissões. A gente vê que projetos de carros com transmissões automáticas que vêm para o Brasil vêm praticamente do jeito que eles são concebidos no mundo. Não tem uma tropicalização do sistema para o Brasil. É o mesmo carro que é vendido lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ele vem para cá. E a gente tem um país que ele é de dimensões aí continentais, diferenças climáticas do sul até o nordeste, que podem variar na mesma época do ano de 7, 8 graus, né, até mais, dependendo. E a gente tem formas de utilização bem mais severas, que é aquele trânsito arranca e para, né, toda hora, muita carga. E a gente vê que isso faz o câmbio sofrer bastante. Sim. E muita gente, às vezes até o pessoal da própria imprensa especializada, os formadores de opinião, dizem o seguinte, que o fluido da transmissão automática ele é vitalício, que não deve ser trocado. Outras montadoras já deixam claro a especificação de troca, inclusive algumas são bem conservadoras, no caso da Honda, coloca de 40 em 40 mil. Por isso que você não vê transmissão Honda também, eu nunca mexi na transmissão Honda, não é fácil ver uma quebrada. E a gente vê outras que falam que é vitalício, que não troca, e elas quebram. Esse negócio de trocar ou não o fluido, com a sua experiência, com esse tempo que você dedica exclusivamente a esse assunto, o que você tem a dizer sobre troca de fluido? Então, vamos lá. A troca do fluido da transmissão automática é necessária, sim. E existe um estudo que foi feito baseado no nosso clima, nas nossas condições, na temperatura aqui no Brasil, num país tropical, que é recomendado a troca a cada 50 mil quilômetros em média ou 4 anos de utilização. O que significa isso, ADG? Significa que foi feito um trabalho em cima disso, baseado nessas informações. Então, não é aleatoriamente. Para você ter uma ideia, existe uma fabricante de transmissão chamada Aisin Warner. A Aisin também vende fluidos. E a Aisin está recomendando hoje, para trocar o fluido da transmissão automática de forma preventiva, não é obrigatória, é preventiva, é para não danificar, a cada 20 mil quilômetros. Então, você imagina, se um fabricante de transmissão automática está pedindo isso, por que a gente vai contra isso? E outra, o que você falou, lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, a temperatura é diferente, a condição de uso desse carro é diferente. Não é igual aqui no Brasil, aonde nós ainda não temos essa cultura de fazer essa manutenção preventiva. A gente vai sempre na corretiva. Então, se a gente começar a entender esses conceitos e a trabalhar dessa forma, vai ficar tranquilo a gente fazer uma prevenção e não danificar. E aí muita gente fala, pô, mas aí você está indo contrário ao que você faz, porque você trabalha com transmissão, nunca vai quebrar. Concordo, vai diminuir o número de quebra, mas vai aumentar a quantidade de perfil de trocador de fluido. Tanto o técnico
quanto o dono do carro. É preferível. Hoje em dia, até você lá com as suas franquias, você prefere fazer um motor de um carro ou fazer uma revisão no sistema, no veículo por completo? Aí realmente a gente chega naquele momento que as pessoas falam assim, poxa vida, DG, se todo mundo comprar um Corolla ou um Civic, as oficinas vão quebrar. Eu vou explicar para eles que é justamente o contrário. O dono do carro vai gastar menos e a oficina vai ganhar mais, porque vai ganhar com giro de serviços rápidos, de serviço. E ia ser bom para todo mundo, só que as pessoas não conseguem entender isso, né? É melhor eu ganhar trocando 10 fluidos na semana do que fazer uma transmissão. Justamente, leve isso tempo, dinheiro, material, estoque, uma série de fatores que a preventiva é muito mais rentável para todo mundo. E aí não tem essa história, se está dando um tiro no pé. Não, não está dando tiro no pé. A gente está fazendo o que a técnica pede para a gente fazer. Então, voltando um pouquinho ao que você comentou, por isso que aqui no Brasil a gente recomenda 50 mil quilômetros em média. O que está acontecendo hoje com as transmissões? A gente está diminuindo o tamanho delas, cada vez mais compactas, o downsizing. A gente está aumentando o número de velocidades dessas transmissões. Ela trabalha, antigamente, a maioria era tudo o famoso L4, 4 marchas. A linha da Toyota, Corolla, 4 marchas. Hoje em dia, a gente pega uma GM que o básico dela é 6 marchas. A gente tem Mercedes de 7, a Amarok de 8, a Renegade, a Toro, a Compass de 9, já tem Mustang e as caminhonetes lá, F-150, 10 marchas lá fora. Está aumentando o número de relação de marchas. E cada vez mais o fluido é mais exigido. Então, cada dia mais esse fluido está sendo melhorado e, por conta disso, ele degrada muito rápido, porque eu estou submetendo um esforço muito grande. Eu estou pegando motores cada vez maiores, que eu digo, de potência, não de tamanho. E eu estou tendo... Torque, né? Torque muito alto em cima dessa transmissão. Carro turbo. Hoje em dia a gente tem carro aí, vamos dizer, carro turbo. Qualquer pessoa com uma condição estável pode comprar um carro turbo hoje. Então, o que acontece? Lá na transmissão, eu tenho que melhorar alguma coisa. E a gente começa pelo fluido. Então, mais do que nunca, tem que fazer a troca periódica desse fluido lá dentro. Porque ele é preventivo. Ah, mas e se não estragar? Beleza, se não estragar, ok. Mas e se estragar? Eu vou ter que refazer, reformar uma transmissão. Então, a gente precisa, cada dia mais, nos anteciparmos e fazer uma preventiva dentro dessa transmissão, que começa trocando por fluido. Bom, então, em cima dessa nossa conversa até agora, a gente vê aí que aumentaram o número de marchas. Nós temos motores de 1 litro rendendo 15 quilos de torque. Né? São com torques que motores 2.0 até mais rendiam antigamente. Nós temos uma entrega de torque a baixíssimas rotações. Resumindo, a gente tem temperatura acontecendo dessas transmissões. Isso. Então você tem clima, funcionamento, toda essa condição, esse nosso tipo de uso, a maneira de alguns proprietários conduzirem seus veículos. Então você tem um aquecimento. E nesse aquecimento, além do fluido, eu preciso de um sistema para retirar calor dessa transmissão. Eu sei que tem 2 sistemas, né? Você tem um ar fluido, né? Ar-óleo, vamos dizer assim, ar fluido, né? Que tem um sistema que direciona o fluido da transmissão para um radiador do tipo troca térmica via ar, até com eletroventilador assistente. E agora, mais moderno, com mais frequência, a gente está vendo sistemas que utilizam o próprio sistema de arrefecimento do carro. Nós temos trocadores de calor que permitem com que o fluido passe por ele e ele tenha, então, um contato via parede desse trocador, dessa serpentinazinha lá, para poder fazer essa troca. E, ultimamente, a gente vai chegar agora praticamente no nosso assunto principal, é um problema sério que está acontecendo, que é no tipo de transmissão que utiliza aqueles discos de composite, que a gente fala, né, que é como se fosse um papelão, falando de forma mais vulgar, onde está acontecendo a contaminação desse fluido por água. Uma vez que aconteceu essa contaminação, a gente pode dizer que deu PT naquele câmbio. Como é que está sendo hoje esse problema sério que está acontecendo nas oficinas?
Deu. Vamos entender então. Então, só para responder a sua pergunta, para não ficar no vazio, entrou água na transmissão, o correto, o que a técnica pede é abra a transmissão, reforme, faça toda a troca de todo o material descartável, vamos chamar assim, que é vedação e os discos de composite, que é essa massa de papel que você mencionou. Por quê? Porque papel e água, esse papel dos discos vai dissolver. É como uma embreagem de um carro mecânico que você colocou graxa, colocou óleo, colocou alguma coisa. Ela não vai mais funcionar da maneira correta, porque a fibra absorveu e lá dentro absorve água. E aí deu PT. Então entrou água, na teoria, no conceito genérico, deu PT. Por quê? Vai dissolver os discos. Ah, mas eu troquei e não deu nada. Legal, hoje ou amanhã pode acontecer o problema. Além disso, dentro das transmissões hoje, eu tenho eletrônica. E a eletrônica não combina com a água. Se entrar água dentro da transmissão, ela vai danificar a eletrônica. Porque esse fluido, ele é higroscópio, ele absorve essa água e ele fica lá dentro, ele não sai. Ele começa a oxidar e gerar uma série de problemas. Ok? Então, para esclarecer melhor o que você comentou dos trocadores de calor, eu tenho algumas peças aqui na minha mão para mostrar para vocês. Eu vou pedir a ajuda do Gabriel aqui para chegar mais perto essas peças da câmera para ficar mais focalizado. Então, a gente começa aqui, ó, por exemplo, essa peça aqui que está na minha mão. É um trocador de calor de uma transmissão de dupla embreagem DQ200. O que tem aqui nessa peça que está na minha mão? Eu tenho duas entradas, entrada, na verdade, de saída de água. E aqui do lado de baixo, ó, eu tenho entrada e saída, nesses dois orifícios aqui, fluido. Então, esse fluido entra aqui, como você mencionou da serpentina, circula água e circula fluido aqui dentro. Então, eu tenho aqui um outro trocador de calor, que é exatamente esse cara aqui, ó, que está na minha mão. Esse aqui é o que vai no câmbio CVT, no JF011, que equipa Sentra, equipa Fluence, Outlander, ASX, Lancer, entre outros. Então, eu tenho água, entrada e saída, e olha por onde entra o fluido. Tem dois orifícios aqui embaixo. E aqui na minha mão eu tenho o mesmo trocador, só que ele está cortado, vista em corte. Você consegue enxergar isso aí que eu estou mostrando, ADG? Essa Sim, peça? para o pessoal entender, é claro que a maioria das pessoas sabem o que está sendo falado, tá vendo? São várias galerias que Isso. circula fluido da transmissão, mais água em galerias separadas. E é onde aí que Vamos o Theo vai supor, chegar aí no que acontece. isso. Água, fluido, água, fluido, água, fluido. Cada camada é um. Aí é onde, por exemplo, esse câmbio apresenta qualquer tipo de problema, queima os discos de composite, solta esse disco de composite e esse material que passou a ficar suspenso no fluido vai entupir. Vai entupir igual qual galeria aqui? A de fluido. E do líquido do arrefecimento vai entupir? Não, não tem contato. É como se fosse uma serpentina de chope. Não mistura um com o outro. Só que o que está acontecendo hoje em dia nesses veículos por conta da temperatura e uma série de problemas devido ao líquido do arrefecimento. O líquido do arrefecimento que estão dentro desse sistema do arrefecimento lá do motor é o que passa aqui para resfriar esse fluido. É assim que ele troca o calor, tá? Eles estão muito ácidos ou muito alcalinos. E o que acontece eu alterando o pH desse fluido? Ele, em contato com um alumínio, por exemplo, tem metais. Por isso que é recomendada a utilização de água deionizada ou desmineralizada, que é uma água que eu retirei uma grande quantidade de metal nela. Ela não tem só o H2O, ela tem vários metais em pequenas quantidades, mas eu tratei essa água. Para que eu tratei essa água? Desmineralizei, para que ela, em contato com o alumínio, aumentando e diminuindo várias vezes em períodos
de utilização da temperatura, eu não oscile o pH dessa água. E além disso, quando o carro tem transmissão automática, quem resfria o fluido é o trocador de calor, é esse líquido do arrefecimento. Só que se ele já não está eficiente devido a esse líquido estar alcalino ou estar ácido, cada vez mais eu vou deteriorar o sistema de arrefecimento, porque o câmbio vai esquentar essa água. Esse líquido do arrefecimento, desculpa, esse líquido que vai tirar o calor. Então, olha, eu tenho um outro problema que está sendo colocado, vamos dizer assim, nesse sistema da transmissão automática. E aí vai aumentar a chance de ocorrer uma corrosão por química aqui dentro, né? Uma corrosão galvânica ou outro tipo de corrosão, que vai fazer o quê? Vai furar essa parede desse trocador e vai misturar o fluido da transmissão com o líquido do arrefecimento. E aí eu estou colocando fluidos diferentes em sistemas diferentes. Fluido de transmissão no líquido do arrefecimento e fluido e líquido de arrefecimento na transmissão. O que seria o ideal, ADG? Se tivesse um único fluido, mas isso é inviável. Então, é isso que acontece. E aí, só para a gente acabar essa parte aqui, eu tenho esses trocadores aqui que eu mostrei para vocês, são trocadores externos à transmissão. Geralmente estão afixados na transmissão, na lateral e em cima. E eu tenho ainda outros tipos de trocadores, que é esse caso aqui, ó. Esse aqui é uma capa de um radiador. Então tem as mangueiras aqui para simular para vocês, ó. Entrada e saída do fluido, ó. E aqui dentro tá passando água. A água tá resfriando, tá trocando calor. Eu tenho uma outra peça dentro do radiador, acoplado na lateral dele. Por isso que o trocador de calor, o radiador de um carro com transmissão automática é muito mais caro do que de um carro com transmissão mecânica, que não tem esse outro trocador, não existe essa outra peça aqui lá dentro, é só essa carcaça. E aqui, ó, eu passo fluido entrando e saindo aqui pelas mangueiras, e aqui dentro ele está todo, vamos dizer, submerso num líquido de arrefecimento. Aí eu pergunto, e quando o líquido de arrefecimento está com aquela textura já toda marrom, toda suja, a água está suja, o líquido está danificado, ele não tem mais a característica de resfriar. É como se eu tivesse envernizado esse cara aqui, ó. Eu coloquei uma película nele onde ele não vai deixar eu trocar o calor. E aí vai Você dificulta, a temperatura, né? Vai aumentar a temperatura. E aumentou a temperatura até o ponto de chegar e ferver esse motor, danificar, queimar uma junta. Então, outro ponto. Toda vez que vocês, reparadores, pegarem um veículo com transmissão automática e tiver que fazer o cabeçote, no mínimo, faça a troca, se for possível, do fluido da transmissão automática. Senão, vocês estão fazendo o motor e o fluido vai esquentar de novo, vai queimar de novo a junta do cabeçote. E quem que paga a garantia disso? O técnico, por falta de informação. Legal? Então, peraí. 2 casos que eu vejo aí, então 2 possibilidades. Olha, eu estou mexendo com o motor, com o sistema de arrefecimento do veículo, e esse carro tem a transmissão automática. Eu tenho que orientar ali o meu cliente a fazer a substituição do fluido da transmissão também. E também vejo que nas manutenções das transmissões, fazer a substituição desse fluido, se eu não puder, se eu não tiver, às vezes, até tem as ferramentas, poder ver se não está acontecendo até mesmo uma parte de eletrose, né, a parte de ataque não só de pH, né, você pode ter o pH ácido, pH alcalino, tudo isso, tem que ter um pH neutro, isso que é o ideal ali para um sistema de arrefecimento, para poder evitar ali essa parte de ataque esse tipo de ataque. Mas aí eu fico vendo, se caso eu faça a manutenção do câmbio automático, vou ali substituir o fluido, eu acho que seria legal também orientar o meu cliente para fazer a troca desse líquido do sistema de arrefecimento, porque ele está fazendo parte do conjunto ali da transmissão automática. E orientar ele a utilizar um fluido de qualidade, de marca, de renome, que atenda às normas. A gente tem que ter bastante cuidado, que as normas que nós temos no Brasil, infelizmente, nós não temos norma
para o Brasil, o que a gente tem são as normas que estão aí, né? Para poder tentar, no máximo, evitar. Porque a gente sabe, Hotel, que 80% dos carros rodam com sistema de arrefecimento em péssimo estado. As pessoas não têm o hábito, nem sabem que tipo de aditivo utiliza, mistura uma tecnologia com outra, deixa a pessoa abrir o sistema de arrefecimento quando o carro está quente, cria bolhas de ar no sistema de arrefecimento e também pode estar gerando um problema no circuito do câmbio automático. Então a gente tem um buraco mais embaixo aí, né? Sim, muito. Então, o que falta muito para a gente, ADG? Conhecimento, informação técnica. E é esse o meu trabalho, é passar essas informações para os técnicos, para que eles consigam levar isso ao conhecimento do cliente. Mas muitas vezes os técnicos vão conversar com o cliente, mas o cliente não quer gastar, o cliente não pode. Cara, se você tem um carro, você tem que fazer a manutenção correta. Ou então é melhor não ter, porque para fazer a manutenção errada, acaba danificando. E aí quem que é o culpado sempre nessa história, que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? O técnico, o mecânico. Porque você não me falou, depois que acontece não adianta. Então, o nosso papel é passar conhecimento, é passar informação de como funciona. O que cada um vai fazer, aí fica a critério de cada um. Mas o importante é conhecimento. É tudo isso que a gente está falando aqui. É ter um líquido de arrefecimento que respeite uma normatização. Claro, aqui no Brasil ainda não tem essa normatização, não foi feita essa tropicalização, a gente sabe disso. Mas eu tenho que, pelo menos, me basear em fatos reais, colocar o líquido de arrefecimento, pelo menos o que a montadora recomenda. Não posso eu, aleatoriamente, ir lá colocar, vou colocar isso que é mais barato. Não, mas se não atender a norma. Eu costumo sempre falar com relação à transmissão que é como sangue. Todo sangue é vermelho, mas eu não posso pegar um sangue A e colocar numa pessoa que tem um sangue B. Eu vou matar esse cara. Mas é vermelho, é sangue. Peraí, mas é incompatível. Fluidos, seja eles quais forem, de arrefecimento, de freio, de transmissão, são diferentes, têm características diferentes. Por exemplo, eu não posso pegar um carro que utiliza um DOT 4 e meter um DOT 3 lá. Por quê? Porque está fora da especificação. Então, eu preciso, no mínimo, respeitar isso aí. Tá? E é com conhecimento, levando esse conhecimento para os técnicos, que a gente vai conseguir melhorar essa qualidade e os técnicos vão conseguir ganhar mais dinheiro fazendo manutenções preventivas. Então, eu vejo que, além da aplicação de um aditivo de qualidade que atenda às normas, a água, né, principalmente para esses sistemas hoje, são bem mais delicados. A gente pode dizer que é um sistema bem... acho que o pessoal tem que entender o seguinte, ele é delicado porque tem que ser, pessoal, porque ele tem que ser eficiente na troca térmica dele. Então, se ele for grosso, ele não troca calor. Então, o que a gente precisa? Tomar cuidado com o tipo de produto que a gente vai utilizar. E agora aquela água dura, água carregada de sais minerais, né? Que tem muito cloro, que tem muitos calcário, tem uma série de coisas. Então isso vai contribuir para a degradação desse componente, né? Claro, do próprio líquido, né? Porque eu vou ter uma reação química interna, e do próprio sistema. E o sistema não é só o de arrefecimento, é todo o sistema. Eu vou ter, vamos supor, se a gente usar esse líquido de arrefecimento de maneira errada, ou essa água dura, como a gente conversou, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma degradação maior de todos os sistemas, eu vou ter um consumo de combustível maior, eu vou ter uma série de fatores que vão apresentar problema precocemente. Então, por quê? Porque quando a engenharia desenvolveu aquele produto, ela fez vários testes. Tem a famosa, o nome aí que todo mundo pergunta, mas nem entende o que é às vezes. Tá homologado. Legal, o que é homologado? Homologado é quando alguém inventou alguma coisa, um carro, um motor, uma transmissão, e eles fizeram testes à exaustão para ter certeza que aquele produto que está lá dentro atende à necessidade daquele sistema. Agora, o que adianta? Tá homologado, tá, e aí? Eu coloco que tá homologado, mas será que está sendo a aplicação correta? Então isso tem que levar muito em conta. Tá? Eu tô vendo acontecer algumas aberrações aí na manutenção, que é a introdução de produtos na água,
fora do aditivo. Tem gente colocando, vou colocar condicionador de metal na água. O cara está mudando pH, está colocando fosfato, está colocando fósforo, que o pessoal não sabe qual que é a química desses produtos, e coloca ali no sistema de arrefecimento. Uma água que era para ser desmineralizada, o cara vai lá e coloca mineral nela. Então ela passa a ser condutiva, né? Ela vai ser uma condutora. Ele coloca, além de colocar aditivos em transmissão automática, que depois eu queria saber a sua opinião no geral, porque para mim eu acho que tem que ser só aquilo ali mesmo, porque a transmissão eu não coloco absolutamente nada. Eu sou meio sistemático com transmissão automática por causa desses pacotes que tem ali dentro e que eles precisam de ter um certo atrito para poder funcionar. Essa é a minha opinião, mas eu conto com a sua opinião também. E não só misturando ao fluido do sistema de transmissão automática, mas também ao fluido de arrefecimento. Acredite, estão pegando gotinhas de condicionadores de metal e falando que coloca no sistema de arrefecimento e falando que melhora. E aí eu... né? Então vamos lá. Para quem, e assim, isso é muito importante, a gente tem um conceito na química. Quem teve oportunidade de estudar uma matéria chamada cálculo estequiométrico. O que significa isso? E usando esse exemplo para essa referência que você fez. Nós temos uma solução ácida mais uma solução básica que vai me resultar do outro lado da reação química sal mais água. Se eu mudar a acidez ou a alcalinidade desse lado, do lado esquerdo, o que eu vou ter do outro lado? Ou vou ter mais sal ou mais água. É isso que acontece, ADG, quando eu coloco qualquer coisa fora da normalidade, qualquer produto fora da especificação, qualquer gotinha de qualquer coisa que eu adicionar lá. Por exemplo, é uma alusão que eu faço, sempre eu faço esse tipo de brincadeira. A gente vai lá e vou tomar um uísque 21 anos. Certo? Que é show de bola. Eu pego e coloco uma pedra de gelo dentro do uísque. O que eu estou tomando? Aí você estragou o seu uísque. É melhor pegar um Red, né? Justamente. Então, tudo que está sendo feito no mercado, e tem vários fabricantes de fluidos de transmissão, de lubrificantes, de líquido de arrefecimento. Se você tem dúvida, pega e estuda aquele item, se atende à norma. Se aquele item atender a norma, tá pronto, não precisa colocar mais nada lá dentro. Porque qualquer coisa que eu colocar lá dentro, eu estou mudando a equação do cálculo estequiométrico da química. Cara, e eu não posso fazer isso, eu não entendo, não sou ninguém para fazer isso. Como é que eu vou? Mas eu vou botar só uma gotinha, não dá nada. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco lá dentro. Não posso sair aleatoriamente, sem conhecer, você colocando, porque fulano falou que é bom, eu vou colocar isso aqui. Não, pega a ficha técnica, entende o que é aquilo. Quando você entender aquilo, aí você, se tiver capacidade, coloca lá dentro. Ou então, arque com as consequências, mas não pode ser aleatório. E isso para qualquer solução que eu já tenha pronta no mercado, que foi homologado por um fabricante de motor, de transmissão, do arrefecimento, eu não preciso colocar mais nada, já está pronto. Entendi. Beleza? Então, o ideal... conclui aí, depois a gente vai dar uma pausazinha, que tem algumas perguntas aqui do pessoal para a gente responder, tá? Aí eu vou ler aqui. Maravilha. Acho que para finalizar aqui uma coisa que eu acho interessante, a gente falando para não misturar então absolutamente nada, viu, pessoal? Porque já está ali balanceado, ok. Só que uma coisa que eu vejo que a ANP, ela é muito rígida nos lubrificantes para motores. Mas parece que ela andou meio assim, meio que devagar na parte de fluido de transmissão. E o mercado está sendo invadido de fluidos de qualidade que eu acho que não tem como. Por que uma custa quase 80 e o outro vem R$20 se atender ao mesmo câmbio? Aí o mecânico, o reparador, que é o jeito que ele quiser ser chamado, vai lá e... eu vou comprar da mais barato porque atende aquele carro. Existe um certo cuidado que o nosso amigo mecânico tem que ter aí para ele não arrumar uma baita de um problema, querendo melhorar o ticket médio dele naquele serviço, ele acabar arrumando uma bronca para ele, né? Isso. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Uma outra forma de fazer uma alusão para ficar claro para todo mundo aí. Cerveja.
tem a mais barata e a mais cara. É tudo cerveja. Cada um escolhe a que toma. E aí, cada um escolhe o que quer ter no dia seguinte. Muito bom. Ótimo, tá Beleza? respondido. Cada um sabe onde pisa. Beleza? Exatamente. Mas vamos lá, pode ficar à Deixa eu vontade nas ler umas perguntas aí. perguntas aqui. Vamos lá. Deixa o Gabriel passar a pergunta para mim aqui, por favor. Ó, o pessoal está perguntando aqui, ó, se o câmbio automático possui um filtro para esse fluido. Sim, todo câmbio automático tem um filtro. Alguns modelos de transmissão têm mais de um filtro. Ah, mas para que serve esse filtro? Esse filtro vai segurar toda a parte que ele tem um desgaste natural das peças, tem um desgaste natural desse material de composite. Só que ultrapassou isso, o filtro satura. Filtro saturado não passa fluido. Não passando fluido, não tem pressão hidráulica. Não tem pressão hidráulica, câmbio não trabalha, não funciona, porque a base é pressão. Então tem filtro sim. E não é em todos os câmbios, todas as transmissões, que eu vou ter acesso e vou trocar o filtro. Tem algumas que eu não tenho acesso. E aí eu só vou trocar o fluido se ele estiver bom. Se ele está bom, o filtro também está bom. Não há necessidade de troca. Mas sempre que eu tiver acesso a esse filtro, eu tenho que trocá-lo para garantir uma troca. Ah, mas aonde está o filtro? Tem que pegar o desenho, o manual dessa transmissão e entender como é que trabalha. Porque hoje a gente tem quase 150 modelos de transmissão diferentes. Assim como o motor. Todo motor tem filtro igual? Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo de lubrificante? Não, o câmbio também. Então eu preciso saber, primeira coisa, aonde está esse filtro lá. Beleza? Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Olha lá. Pergunta, o pessoal dando carro, lá de Campo Grande, meus parceiros lá. Se muda o pH do líquido do arrefecimento, forma a eletrólise. E fura o trocador de calor? Sim. Primeira coisa, César e Daniel, meus amigos lá dando carro. O que é a eletrólise? A eletrólise é a reação química de dois metais ou mais metais que vão gerar uma energia, vai transformar uma reação química em energia, em conduzir energia elétrica. Então, um teste fácil para quem quer saber como é que está o líquido do arrefecimento. Se ele tiver acima de 0,3 volts, lá dentro do reservatório de expansão, pode trocar o líquido do arrefecimento, pois ele está conduzindo energia. E essa energia que ele está fabricando através da eletrólise, que é uma reação química entre dois materiais, por exemplo, o alumínio e o fósforo, e aí ele vai gerar esse outro componente, esse outro material, né? Ele vai gerar uma energia. E essa energia, por exemplo, a hora que está um sensor lá medindo a temperatura dessa água, será que essa energia interfere na leitura do sensor? Será que esse sensor vai trabalhar corretamente? Tem muita gente que troca sensor, troca bomba d'água, troca uma série de peças lá e não se atenta ao primeiro detalhe. Como é que está a qualidade do líquido de arrefecimento? A eletrólise está muito alta? Pode trocar, que você vai ter uma boa resolutividade no seu diagnóstico aí. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ADG. Só mais uma para a gente... Ó, eu tenho uma pergunta, hein? Então vamos lá. Pode fazer, depois eu faço essa. Ó, você comentou sobre a troca dos filtros. Em carro que tem aquele filtro exposto ali, tipo a linha Honda tem um filtro bem fácil de fazer a substituição e tem o interno. Sim. Tudo bem, aí para trocar o externo é tranquilo, mais fácil, ok, a linha DSG e tudo. Agora, no caso de um Toyota Corolla, uma RAV4, que tem aquele filtro, que tem aquele cárter que eu tenho que tirar,
Toda vez que eu desmontei aquele cárter para trocar aquele filtro, o filtro está limpo. Ele não está saturado, ele nunca está sujo. Aí eu fico pensando, aí vai nisso que você acabou de falar. Parece que esse filtro ali não é tão necessário de fazer a substituição dele assim, preventivamente. Na verdade, eu vou, primeira coisa, muito importante, primeiro passo, para eu trocar o fluido de uma transmissão, eu tenho que saber se ele está dentro de uma condição de troca. Porque, de novo, DG, a troca do fluido da transmissão, de todo o fluido do veículo, é preventiva, não é corretiva. Depois que estragou, depois que os fluidos, qualquer um que seja, perdeu a característica, não adianta trocar. Eu já danifiquei o sistema. E isso é difícil o brasileiro entender. Ele não quer fazer prevenção. Ele quer correção. Ah, estragou, agora eu vou trocar o fluido. Às vezes, nessa troca, não adianta mais. Então, se eu fui lá, nos carros da Honda, nos carros da Toyota, tirei uma amostra do fluido, verifiquei, está dentro de uma condição normal, esperado para trocar, o filtro tá bom. Para que eu vou trocar o filtro? Perfeito. Agora, se eu tiver acesso, troca para melhorar a qualidade da tua troca, do teu trabalho. E ainda você consegue aumentar o ticket médio, fazendo uma prevenção de uma peça que pode vir a dar problema. Então, é preventivo, não é corretivo. Não é que você tá empurrando o pé. Não, eu estou sendo claro como é que funciona. E aí o dono do carro vai decidir, troca ou não troca. Só que ele tem que estar ciente de como é que funciona. Ele tem que conhecer isso aí. Tá? Maravilha. Beleza? Deixa eu ver essa pergunta aqui, ó. Por que as concessionárias insistem tanto que o fluido é vitalício? Quer falar, DG? Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Depois você Depois complementa. eu falo. Uma coisa que a gente percebe muito é que o processo de montadoras, de concessionárias, é do básico, são revisões básicas. Eles nunca querem se aprofundar em coisas mais complexas. Dependendo do tipo de manutenção que eles começam a entrar, começa a complicar um pouquinho mais. Precisa de pagar salários melhores, técnicos melhores, com conhecimento em transmissões e por aí vai. E aí, o que acontece? Existe um problema no Brasil que é aquele negócio, quanto mais mexe, mais dá problema. Isso quando você não conhece, né? Quando você não domina. Então eles preferem o quê? Blindar um determinado sistema, falar, ó, não põe a mão, é vitalício para quê? Para mim, enquanto está na garantia, isso vai segurar. Depois que passar a garantia, isso é problema de quem tem o carro. Eu imagino isso. Talvez eu estou sendo um pouco pessimista, né? Na verdade, assim, o que a gente vê muito? Esse tipo de carro, esse tipo de tecnologia, as transmissões automáticas, primeiro, é tudo de fora. Não tem nenhuma fábrica no Brasil que produza transmissão. Só para vocês terem ideia, a gente tem uma ZF aqui no Brasil. Eles fazem as engrenagens, forjam o aço, produz as engrenagens, pega tudo isso, manda para a Europa, lá é montado o câmbio, e o câmbio volta montado para o Brasil. E aí o que acontece? Quebrou uma engrenagem. Eu vou ligar lá na ZF e vou comprar. Não vende. Vende o câmbio. Então, todos esses materiais são fabricados, são feitos lá fora. Não existe fábrica de nenhum material de transmissão automática no Brasil. Tá? Porque agora está começando a aumentar esse mercado aqui. Eu acredito que vão haver essas fábricas. Então, a temperatura lá, as condições lá fora são totalmente adversas às nossas condições. E aí o que acontece? Lá fora não existe a necessidade de troca desse fluido, porque lá, DG, você já teve lá fora, nos Estados Unidos e outros países, com 10 anos você paga para destruir teu carro. Aqui não. Aqui a nossa frota média é de 10, 11 anos. E aí você pega um carro que já foi... Todo mundo que compra um carro, o que deveria fazer um seminovo? Não importa a idade, quantos anos. Ele teria que fazer uma revisão preventiva. Mas ele faz o que hoje em dia? Ainda hoje estão fazendo. Troca o óleo, né, do motor, troca, às vezes, dependendo da quilometragem, a correia dentada, algumas outras coisas básicas, e o resto, não, depois eu vejo, agora não. Acabei de comprar o carro.
Então, lá fora, esse câmbio, esse fluido, a temperatura não é tão agressiva quanto para a gente aqui. Pega, você tá em Vinhedo, né? Isso. Você tá em Vinhedo. Do lado de São Paulo, pega um carro e vai dar uma volta. Sai da Zona Sul e vai na Zona Norte, um dia em São Paulo de trânsito. Você leva o dia inteiro, cara, para andar o quê? 15, 20 quilômetros? E esse carro nessa temperatura no trânsito, será que está trocando calor? Será que está sendo eficiente? Será que está bom? Eu estou submetendo esse carro sempre aos limites. Isso é considerado uso severo. Só que, não, meu carro uso severo? Não, eu só vou na escola do meu filho e volto. Eu só vou no supermercado e volto. Isso é uso severo. Eu não faço trilha, mas uso severo é não deixar esse carro resfriar. Ele trabalha com a temperatura lá no máximo. Sempre no limite, nos limites, nos extremos. Então, isso é uso severo. Aí, com uso severo, existe a necessidade da troca preventiva antes. Mas ninguém faz isso, né? Meu carro não anda severamente. Complicado. Certo? Maravilha. Beleza? 300 pessoas acompanhando a live, hein? Que bom, graças a Deus. Espera aí que a gente tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver que o Ricardo Monerick. Essa pergunta é legal, uma coisa que está acontecendo bastante. E ele trabalha com transmissão, porque da forma que ele escreveu aqui, TF80 e TF70 são dois modelos de transmissão que equipam desde Volvo, nas suas variações, os carros de 6 marchas da Renault, Peugeot e Citroën. E ainda, Ricardo, tem o TF72, que é uma variação do TF70, que a gente tem na Toro, Renegade, no Jeep 1.8, motor 1.8 flex. Está danificando muito rápido o sistema e da transmissão. Já tem uma causa provável? Já. Nós estamos fazendo uns estudos aí, eu até conversei com a DG esse assunto, que, na minha opinião, no meu pequeno nível de conhecimento aí, é o líquido do arrefecimento que está ácido ou alcalino. Isso da própria montadora, porque esse carro tem um motor fraco para o modelo da transmissão. Não que o carro seja ruim, o dimensionamento, e aí esse carro sempre está trabalhando com a temperatura muito alta. E aí ele está ocasionando problema no arrefecimento, e aí o líquido do arrefecimento se torna ácido ou básico. Com isso, corrói esse trocador internamente, e é aqui que entra a água no fluido, o líquido do arrefecimento no fluido. Muita gente está tendo problema. Saiu uma matéria na Quatro Rodas falando exatamente disso. E o pessoal está entrando com solicitação de garantia porque é um defeito que aparece do nada. Carro com 10, carro com 20 mil quilômetros, está parando nas oficinas com líquido de arrefecimento dentro da transmissão. Então, é uma pergunta muito pertinente aí. Obrigado, Ricardo. Fala, DG. Maravilha. Então Quanto tempo falta ainda, Gabriel? ADG, 7 minutos para encerrar pelo período do Instagram. Você quer se encerrar, a gente continua um pouco, deixa algumas perguntas, ou quer encerrar? O que você acredita e o que você acha melhor? Tamo junto, é aquilo que o pessoal quiser. A gente está aqui para trocar ideia, mas se tiver tranquilo, se o pessoal tiver tirado todas as dúvidas, aí é com vocês. Eu estou aqui à disposição. Então vamos lá, vamos se encerrar, a gente volta, conecta novamente. A gente sabe que não é um procedimento muito legal, porque muita gente dispersa e tal, mas vamos tentar voltar, a gente fica mais uns 15, 20 minutos aí para atender algumas perguntas do pessoal, beleza? Maravilha. Então vamos lá, o que mais você precisa saber, que você quer saber que eu posso te ajudar? Bom, eu acho que hoje, os 300 colegas que estão acompanhando aí, eu acho que hoje foi muito rico até o momento, porque eu já aprendi aqui que eu não preciso ficar desmontando transmissão automática a partir do momento que eu faço uma análise ali da contaminação daquele fluido. Eu faço muito usando aquela técnica do papel, sabe?
Eu gosto de pegar um papel e colocar ali um papel, né, para poder ver a quantidade de partículas em suspensão. Um teste mais caseiro, acho que dá para ter uma noção. Esse teste que o pessoal faz com um tipo de papel ali, ele é relativamente válido assim, para fazer uma pequena análise? Legal, dá para você ver, porque o que não pode ter no fluido? A primeira coisa que não pode ter no fluido. Você está me ouvindo? Todo, perfeito. O que não pode ter no fluido? Material suspenso. Que material é esse? Ou é metal, que vai ter o desgaste natural lá dentro das peças mecânicas, ou o próprio material dos discos de componente, essa massa de papel. O que acontece? Quando eu tenho dentro dessa embreagem um acoplamento, que é, eu tenho, vamos imaginar assim, um disco de aço aqui e um de composite aqui. Eu venho e grudo esses dois. Ele tem que girar junto ou totalmente separado. O que eu não posso é ter isso aqui, ó, esfregar um no outro. Quando eu esfrego um no outro, eu estou tendo atrito. Eu estou tirando o material. E é isso que vai no fluido. Então, se eu pegar uma pequena amostra e colocar no papel e ver que tem fragmentos ali, opa, já está soltando material. Da onde é? Vai fazer um diagnóstico mais preciso, mas está soltando material. Ou então, eu coloco esse fluido contra a luz. Eu vejo a translucência desse fluido. Se ele tiver translúcido, que é passando a luz pelo fluido, é no filme, né, no fiozinho do fluido, se eu estou enxergando a luz do outro lado, se colocar no papel e ver que o material está soltando. Está cortando. Melhorou aí? Melhorou um pouquinho. Bom, então vamos lá. Se encerrar, a gente volta, tá? Tá legal. Bom, vamos encerrar então aqui agora e vamos começar outro? Então, encerra aí e já começa outro. Vamos lá. Volta aí, pessoal. Valeu. Salva ela aí, hein? Pode deixar. Cadê, gente? Estamos de volta? Voltou? Que bom, legal. Estamos de volta. Vamos lá então. Então, voltando ao assunto aí, só para a gente concluir a linha de raciocínio, quando a gente encontra material suspenso nesse papel que você coou, vamos chamar assim, esse fluido, né, que você colocou um pouco lá, ou você viu a translucência e ele está opaco, tem material. Se tem material, saiu de algum lugar que não podia. Aí não é nem recomendada a troca, tá? Dependendo da quantidade, claro, né? É normal, então, assim, um pouco, né? Nunca vai ser do mesmo jeito que o lubrificante ou o fluido entrou, ele sempre vai ter uma perda de material ali dentro, vai ter uma contaminação mínima, porque, querendo ou não, ou ele funciona separado ou acoplado, mas existe aquele momento do contato dele ali, né? Que ele tem um pequeno deslizamento, né? Isso. E tem um desgaste natural, tá? Mas o fluido tá para prevenir isso. É isso quando a gente fala que para um fluido ser bom, não é o preço. Eu tenho que analisar, por exemplo, um dos requisitos que eu tenho é o coeficiente de atrito. Quanto que esse fluido gruda o disco de composite no diácio, porque ele não pode escorregar. Se ele estiver escorregando, que é o problema. Aí eu coloco, por exemplo, um condicionador de metal. Qual é a principal função de um condicionador de metal, DG? Reduzir atrito. Essa é a aberração, a coisa que não entra na minha cabeça, né? Você está ali, usa uma coisa no motor para reduzir o atrito. Você vai colocar isso num câmbio automático, né? Se eu reduzo o atrito, o que eu vou fazer? Cada vez mais, esfregar um no outro. Então, não é o TEL que está dizendo isso, é a técnica, são os procedimentos. E eu sigo procedimentos, aonde está informando que o câmbio tem um coeficiente de atrito através do fluido especificado. Eu vou lá e coloco um produto que vai tirar o atrito que eu estou tendo. Está errado. Legal? Existem alguns sistemas que já tem um problema já conhecido no Brasil de temperatura, principalmente alguns câmbios que a linha Sentra, né?
tinha esse problema de aquecimento, Sim. porque quando o carro vem para cá, a gente falou na outra live de situações de clima e tudo mais, e a gente tem um câmbio trabalhando com temperaturas muito mais altas. Temos pessoas que gostam de mexer com programação, aumenta a potência do motor, aumenta o torque, e aquilo passa tudo para a transmissão que não recebeu Uhum. nenhum tipo de preparação, não melhorou, o tipo, não foi trocado o Legal. lubrificante, os Isso componentes aí. internos, né? Então, e aí? Como é que fica essa situação? Então, toda vez que eu vou fazer uma alteração num projeto, eu preciso entender as causas e as consequências que vão gerar. Não adianta, e o que está acontecendo muito hoje é o pessoal fazer a troca de arquivos nos DSGs, de dupla embreagem, por exemplo, e não preparar, como você falou, o câmbio. Por quê? Ele está preparado pela montadora para atender um determinado torque, assumir uma determinada carga, trabalhar de uma determinada maneira. Eu vou lá aleatoriamente e mudo o torque do motor, mas eu não avisei ao câmbio que agora ele não tem que receber mais 15 newtons. Ele está recebendo 30. De quem que eu vou judiar? De quem que eu vou estragar? O que vai acontecer? Eu vou danificar essa transmissão. E, por consequência, a primeira coisa que eu vou danificar dentro da transmissão, o fluido. Não adianta eu querer colocar o melhor fluido do mundo se eu não sei como é a relação que eu vou ter que trabalhar ali, a eficiência que o motor está jogando para esse câmbio trabalhar. E aí eu vou danificar esse câmbio Hum. rapidinho. Então, não é que eu seja contra fazer isso. Acontece que não podemos fazer isso aleatoriamente. Estuda o torque do motor que está sendo gerado, estuda o torque que o câmbio está recebendo, pega o fluido, vê se ele atende a norma e ele vai fazer essa transferência de torque nos casos das transmissões automáticas e nos casos dos dupla embreagens úmidos. Se não, não adianta, cara. Eu vou ter problema. Eu tô colocando problema onde não existia. Na verdade, eu acho que você está sendo até bonzinho, você tem que ser político e tudo mais, mas eu não sou muito político, não. Galera, mexeu no original, vai chupar. Essa é a verdade. É isso que vai acontecer na maioria das vezes. Porém, a gente tem que ser aqui, te dar as possibilidades de mexer, de falar com o seu cliente. Olha, o engenheiro foi lá e já colocou as coisas tudo dentro de um range. Tem um range ali de trabalho ali que dá para ir tal. O pessoal vai lá, extrapola isso. O que acontece? Quebra. Aí, aproveitando a presença ilustre aqui, ó, o Câmbio Bahia, o Telmave, lá de Salvador, o homem porreta. O homem porreta está participando aí, ó. Ele está falando assim, ó, Tel, Teobaldo, um ele está abraço. falando aqui, ó, Tel, por favor, fale sobre o agrupamento da válvula que vai na bomba do JF015. Eu nem sei o que é isso. JF015 é a transmissão CVT que equipa os veículos mais novos aí. Então, o que acontece? A gente tem essa válvula que ela trabalha de uma maneira que foi estudado para ela trabalhar mediante a aplicação de uma certa temperatura, de um certo fluido, de uma normatização. Qualquer alteração que eu fizer, eu estou danificando o funcionamento desse sistema, o funcionamento dessa válvula. E aí, não adianta eu querer que ela trabalhe fora de uma especificação. Então, eu preciso entender, eu preciso aceitar e respeitar, em primeiro lugar, todas as condições. Eu tenho uma frase comigo, DG, que eu uso muito nos meus treinamentos, que é assim, eu tenho que entender como funciona o sistema para então eu saber o que não está funcionando. Quando eu conheço, fica fácil. Agora, se eu não conhecer, aleatoriamente, sair fazendo a revelia ao meu bel prazer, o que eu quiser, cara, eu estou botando um problema lá. É o que você falou. Na verdade, eu sou bem comedido com as palavras, respeito quem é rasgado, assim como você, e gosto disso, queria ser um pouco mais, mas eu preciso manter uma postura porque muitas vezes o pessoal me pergunta, mas eu posso fazer isso? Eu posso colocar Dexon 3 em tudo? Poder você pode, só não é recomendado, você faz o que você quiser, o câmbio é seu, o dinheiro é seu, a oficina é sua, não é minha. Eu, tecnicamente, vou pela linha da técnica.
E eu não fujo dela. Então tem que ser assim. Teobaldo, obrigado. Espero ter respondido sua pergunta aí. Qualquer coisa, a gente conversa, só você me ligar. O Bom, que eu mais acho aí? que tudo tem consequência. E nesse momento, eu acho que quem está participando dessa live agora são mecânicos que estão dedicando o seu tempo a assistir uma live agora que ele podia estar assistindo TV, então está assistindo uma live que agora é técnica. Tem donos de oficinas mecânicas que estão participando. E a gente vê que existe uma preocupação de um número de profissionais que se preocupam em prestar um bom trabalho. Então, o que eu posso passar para vocês agora no momento dessa live aqui, para vocês, depois desse tempo que eu estou trabalhando com oficina e de ter mais algumas outras oficinas aí com a marca? É que você não faz parte do problema do cliente. Você não tem que colocar o fluido que ele quer, o que ele pode colocar. Você é o profissional, você é o técnico, você vai ter que dar garantia. Se acontecer qualquer coisa depois da sua manutenção, se você não tiver tecnicamente como provar o que foi feito de maneira correta, você vai ser responsabilizado. Basta um cliente com um diplomazinho lá de bacharel em... Não, o formato fez lá só A, B lá, ele vai perder o tempo para poder te processar porque você colocou um óleo errado no câmbio dele. Então, siga procedimentos, faça treinamento. Se você quer trabalhar com a manutenção de alguma coisa, então conheça, igual o Theo falando agora. Olha, conheça como funciona antes de sair fazendo qualquer tipo de alteração. Por quê? Muitos acham que é só chegar, apertar um parafuso da pressão do turbo e boa, ganhei 50, 100 cavalos de potência. O câmbio automático não vai aguentar, ele quebra. Ele não é um câmbio de engrenagens, como a gente está acostumado aí. Você vai lá e forja lá uma engrenagem ou outra. Não é assim. Então você vai colocar uma carga, um torque em cima de um componente que não está pronto para isso, e o cliente pode ficar satisfeito nos primeiros quilômetros que o carro que vai aguentar, tudo tem uma elasticidade de resistência, dependendo, e aí ele vai quebrar. E na hora que quebrar, eles vão vir para cima de você com toda a ira que você possa imaginar. Então trabalhe de maneira correta, invista em equipamento. Às vezes a gente vê o pessoal colocando máquinas aí de troca de fluido de transmissão, é muito legal porque agrega valor, deixa um visual limpo, uma coisa padronizada. A gente sabe que para troca de uma transmissão automática não precisa de um equipamento da NASA. Tem equipamentos mais simples que promovem esse tipo de troca. Porém, é legal permitir essa troca completa. E eu tenho, aproveitando essa parte de equipamentos, o equipamento, a troca parcial, na sua opinião, eu acho que a troca parcial ela é meio assim, meio mais ou menos. Eu acho que o uso do equipamento, quando a pessoa aprende a usar o equipamento, os adaptadores, é muito melhor, né? Ah, com certeza. Então, assim, ADG, eu até sempre falo isso nos meus treinamentos, quando o pessoal, os alunos querem saber. Ah, dá para fazer uma troca parcial? Aí, primeira coisa, eu pergunto, o que é a troca parcial? Vai lá no dicionário, hoje em dia, no Google, e procura para mim o que significa o verbo trocar. O verbo trocar significa substituir. É tirar um e colocar outro. Como é que eu vou fazer isso parcialmente? Existe essa forma? É meio complicado. Às vezes alguns colegas acabam misturando um pouquinho por causa da orientação de algumas montadoras que colocam, às vezes, é um pouco mais conservadora na troca. Antes de acontecer a contaminação total, eles vão lá e permitem uma troca parcial, ou seja, pela metade, né, não sai do conversor e tal, e vai diminuindo aquela contaminação. Porém, por causa do previsto de troca, isso acaba acontecendo. Agora, substituição completa é outra conversa, né? Então, mas assim, você concorda que ninguém está fazendo troca parcial porque esse verbo não existe? Eu posso estar fazendo uma descontaminação, eu posso estar fazendo uma diminuição da contaminação, mas troca não. Mas então, troca não, troca não. Já começa por aí. Verdade. Imagina se esse cara que chegou na oficina, como você falou, é um advogado que chegou lá, é um cara que estudou, é um cara que conhece um pouco. Ele chega e fala, olha, eu queria fazer a substituição no meu fluido. Ah, a gente pode fazer a troca parcial, só aceita? Ele vai olhar e vai falar assim, peraí, se é troca, não é parcial, não existe isso. Como é que você vai fazer? Você está me enganando. Então não usa esse verbo. Faz outra coisa. Verdade. Mas troca parcial não existe. Verdade. Tá? Agora, porque aí você já ganhou o cliente. Então, o que você vai fazer? Ah, eu vou tirar uma quantidade
vou descartar, vou abastecer com a mesma quantidade que eu tirei, e aí o fluido do senhor não vai ter, vamos supor, fazer um número aqui fictício, 100% de degradação, vai ter 50%. Só aceita? Só que você concorda que não adianta eu fazer isso. Ou eu troco o fluido, ou eu não troco. Não existe meia troca. Realmente Então, não tem como. o que eu tenho que fazer? Hoje em dia, existem máquinas, como você falou, tem vários modelos, vários fornecedores, e existe ainda a forma de você trocar sem máquina. Desde que você entenda como funciona o sistema. Como é que você troca um líquido de arrefecimento? Com máquina ou sem? Como é que você troca o fluido de freio? Com máquina ou sem? Agora, é o que você falou, a máquina agrega valor. A máquina, o cliente chega, olha aquela máquina e fala, oh, legal, ele faz um processo com a máquina. Mas dá para fazer o processo sem a máquina, desde que eu entenda o que eu estou fazendo, desde que eu saiba como funciona. E é isso que a gente faz, ADG. É ensinar como funciona. Eu não estou aqui para ficar dando dica ou para ficar ensinando gambiarra. Eu estou aqui para ensinar o que é a técnica, o que é o conceito e o que são os princípios de funcionamento. Que aí, cada um faz a máquina que quiser, cada um troca do jeito que quiser, desde que entenda o que está fazendo. Então, precisa entender sim. E aí é os treinamentos que a gente faz, né? Que as pessoas precisam se qualificar. Eu, na estrada da minha vida aí, eu ralei muito para chegar até aqui. Eu aprendi muito, fiz vários treinamentos aqui, fora do país, e isso trouxe conhecimento para mim, para que eu pudesse entender as coisas. E é isso que eu prego. A minha pregação é técnica. Você perguntar, dá para fazer isso? Fala, faz o que você quiser, meu amigo, não tem problema. É a história da cerveja, bebe o que você quiser. Escolhe. A dor de cabeça é bônus, né? Isso. Olha, Legal? eu vou contar uma coisa agora para vocês. Eu recebi a semana passada um cliente na minha oficina com um carro lá da Honda, e um Fit, se não me engano. Ele pediu para substituir o fluido da transmissão. Ele pediu para fazer a substituição por causa de... Estava com 20 e poucos mil quilômetros rodados, carro novo, mas ele estava com 4 anos de uso. Ele falou, eu quero trocar. E eu falei, tudo bem. Troquei, realmente, estava uma contaminação, eu mostro no vídeo, pego o papel e mostro que, apesar de parecer, já tinha uma leve contaminação já daquele fluido. E falei no meu vídeo, se todo mundo que tivesse um carro equipado com transmissão automática fizesse essa substituição a cada 20, 30 mil, a gente não pode falar isso, senão, ainda bem que a gente está conversando tecnicamente, aqui não é aberto para donos de carro, senão eles vão achar que a gente está querendo enganar eles. Eles trocariam para levar vantagem nisso, porque quando eu vou fazer a troca dos meus carros, Theo, eu sabe quanto que eu gasto de óleo, de fluido, mesmo usando a máquina? Eu faço 2 vezes o procedimento de troca total. Eu faço uma troca total e faço uma troca total. Mas você gasta tudo de fluido? Gasto. Mas eu troco tudo. Tudo mesmo. Então, tipo assim, eu faço... Preventivamente. Exatamente. Principalmente um carro que eu comprei usado, com 80 mil quilômetros, aí que eu faço mesmo, sem dó, assim, essa troca. Se tiver que revelar algum defeito, que revele logo e eu tenho que mandar arrumar. Porque ficar com um carro com defeito mascarado é um carro que pode abrir o bico a qualquer momento, né? Com certeza. Então, esse tipo de orientação que a gente tem que passar para o nosso cliente é ter essa segurança de olhar no olho do nosso cliente, pessoal, e falar, seu carro é câmbio automático? Qual é o seu tipo de uso? Eu faço distâncias curtas, então é uso severo. Tem que trocar com 40, 50 mil no máximo. Já deu hora? Então vamos fazer a troca. Acho que esse é o medo que o mecânico tem e de encarar o cliente, de levar para ele a solução. E a partir do momento que a gente tem esse papo, que a gente tem essas informações, o mecânico ele vai ter mais tranquilidade para oferecer esse serviço. É bem por aí, eu concordo com você. E a minha opinião, sempre, quando estava na oficina, hoje não estou mais dentro da oficina, mas quando eu tinha oficina, eu chegava e abria para o cliente, é assim, assim, assim. O que o senhor quer? A decisão do senhor. Mas eu quero que você faça isso. Dependendo do que fosse, eu falo, obrigado, mas isso eu não trabalho nessa conduta. E aí, o senhor fica à vontade, pode levar o carro do senhor. O fulano faz, fica à vontade, pode levar lá. Eu não pratico dessa ideia.
E não é ser arrogante, é ser técnico. A gente está ali para ser técnico. Por que que lá na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros países, é diferente daqui? O que que tem de diferente daqui? Por que que a gente tem um exemplo no sul do país, onde a cultura alemã, a italiana é maior, lá o pessoal é muito mais técnico. Por quê? Porque eles fazem o que está preconizado, o que está respaldado em documentos, respaldado em técnica. Essa é a diferença, Deji. A gente tem um problema no Brasil que é o custo, né? É tipo assim, a gente tem uma pessoa que compra um carro e ela compra, mas não tem como manter esse carro. Na hora que ela chega a hora da manutenção, o pneu do carro, ela compra um veículo e não sabe que aquele carro tem um pneu caro. O Brasil, infelizmente, quando a gente vai comparar com grandes países, a gente tem um problema sério de custo. E colocar uma peça genuína, o fluido, pessoal, é uma peça, tá? Então, para aplicar uma peça, né? Quando você vai aplicar uma peça original, uma peça recomendada, ela custa mais caro. Só que você, colega mecânico, não tem que absorver esse problema para você. Não é problema seu. Você não tem culpa se o cara comprou um BMW, um Mercedes, um Azira, um Honda, o que for. Você faz parte da solução. E qual que é a sua obrigação técnica profissional? Aplicar aquilo que é recomendado, fazendo a substituição do jeito correto. E acho que no seu treinamento, né, Theo, você ensina o pessoal a fazer a troca até sem a máquina, mas aí não pode contar aqui que vai fazer o treinamento que o pessoal aprende, né? A troca full, né? Completa, né? Realmente. E ainda, DG, o que acontece? Às vezes, vamos imaginar o seguinte, eu fui lá, levei o carro para você fazer um reparo nesse carro. Você passou para mim o que tem que ser reparado. Não, ó, eu só quero trocar isso, isso, isso e isso. Aí você vai falar, tudo bem, então só assine esse documento aonde o senhor só aceita fazer esse tipo de serviço. O carro vai embora, no meio do caminho quebra. Exemplo, trocar a correia e não trocar o esticador. Certo? Que é muito comum. Ah, tô sem dinheiro, aquela história toda que a gente sabe. Aí o carro parou, o cara te liga. DG, meu carro parou aqui na rua. Ah, mas o que foi? Ah, não sei, parou. Cara, dá para você mandar o guincho para mim? Você vai mandar o guincho, vai lá. A hora que chega lá, você vê que justamente o que estragou é o que não foi trocado. É o que ele não aceitou fazer a troca. Por exemplo. Aí você fala, não está na garantia, porque o senhor assinou aqui para mim que o senhor não quis trocar. Não, mas você deveria ter insistido. Fala, não, o carro é do senhor e tal. Beleza, vira aquela briga, vai para a justiça. O que o homem da capa preta define? Na maioria das vezes, se ele tiver uma assistência técnica e acionar uma perícia, cabe a você, profissional, você que detém o conhecimento, dizer não para o seu cliente. Esse negócio de achar que você vai colocar um fluido que o seu cliente pediu para colocar, que vai trocar a correia sem trocar o tensor, porque anotou num papel e ele assinou, nananina não. O cliente ele é leigo. Cabe a você virar para ele e dizer o seguinte, infelizmente nós não fazemos esse serviço. Você tem que aprender a dizer não, porque se você abraçar, o filho é seu. Primeira pergunta que o juiz vai fazer, ele não quer saber de quem é a culpa, ele vai perguntar, senhor ADG, o senhor é técnico? Ah, eu sou. O senhor sabia que não podia trocar a correia dentada sem trocar o esticador. Por que o senhor trocou? E aí ele vai falar, você agiu de má fé, porque você é o técnico, você sabia que não podia e você aceitou trocar. E aí, quem paga o pato agora? O juiz está lá, ele quer saber quem é o técnico. Ou então você responde, ah, eu não sou técnico, eu não sabia. Então por que o senhor pôs a mão? Se o senhor não sabe o que está fazendo? E aí, é caro, né, Theo? E aí onde o mecânico fica desesperado porque ele vai pagar o pato. Ou ele já paga o pato antes mesmo de ir lá. Claro, se for lá no juiz com um documento assinado ou o cliente reconheceu que ele quis fazer a troca, a chance do dono do carro ir lá no juiz é pequenininha. Mas se ele for, ele vai ganhar. No mínimo a metade. E você paga a metade. Então, pessoal, cuidado. Não sai fazendo. Aí é o que eu falo, de quem é a oficina, quem é o técnico, quem é que conduz, quem é que estudou, quem é que, por exemplo, está aqui assistindo um live para aprender, quem é que às vezes deixa a família para ir aprender, leva tudo isso em conta na hora de você escolher. Quem escolhe o serviço da oficina é você.
Não é a gente que te escolhe, não. Se você for bom, ele vai em você. Exatamente. E é muito importante, pessoal, com toda essa tecnologia agora, uma transmissão automática. Deixa eu contar, acho que não sei todos aqui, mas eu sei que tem colegas agora assistindo a gente, que se você fizer a substituição de um fluido de uma transmissão, aceitar colocar um fluido qualquer e ela quebrar, eu digo, tem colegas aqui que terão que fechar suas portas, porque vai quebrar a sua empresa. Existem colegas aqui que, se caso acontecer um superaquecimento no motor em alumínio, que não tem mais retífica de motores, você vai quebrar, você vai fechar a sua empresa. Né? Então, é tipo assim, aprendam a dizer não. Obrigado, senhor fulano, mas olha, não vai dar para fazer o serviço. Mas se o senhor quiser trazer o fluido original, compre para mim na concessionária, traz para mim tantos litros mais 20%, eu vou fazer a troca completa aqui para o senhor. Caso contrário, não, pessoal, porque vocês vão responder. Se o cara tiver disposição de pegar análise, pegar uma amostra, levar para um laboratório, for comprovado que aquele fluido barato, que muita gente está dando margens grandes aí para poder aplicar em transmissões, na hora que você vê que não é barato à toa, tem fluidos que estão no mercado que eles não são baratos à toa, não existe mágica, não existe almoço grátis. Se ele está mais barato é porque a composição dele é mais pobre em aditivos para dar conta daquela transmissão. Não existe almoço grátis. Lembre-se disso. Você trabalha de graça? Você faz o trabalho grátis? Não. Então, procure trabalhar com coisas boas, né? Legal. Bom, ADG, eu acho que é isso que a nossa proposta aí era falar principalmente de arrefecimento, que a gente passou esse conhecimento pessoal aí. Quero agradecer você. A gente está nessa semana fazendo a semana inteira de lives. Amanhã nós vamos estar com a Bárbara Brier, tá? Nós vamos falar um pouquinho do mercado para a mulher, adiantando aqui um pouquinho, que esse mercado na transmissão automática tem muita mulher que faz isso lá fora nos Estados Unidos. Quando a gente fala de corpo de válvula, é só mulher que põe a mão, é igual uma montadora de produtos eletrônicos aqui no Brasil. A gente vê que são as mulheres porque elas são mais delicadas, mais atenciosas, cuidadosas, cautelosas na montagem. Então a gente vai conversar isso amanhã. E aí a gente vai ter ao longo dessa semana todas as lives aí que a gente propôs aí e passou para vocês. E a ideia é, na sexta-feira, nós vamos fazer o lançamento do nosso curso EAD. Nós vamos ter um treinamento, o primeiro módulo que a gente está fazendo é dos automatizados de simples embreagem, Dual Logic Air Motion, focando bastante neles, entendendo e principalmente, não é dando dica, meu negócio aqui não é dar dica, dica vocês pegam com qualquer pessoa, o meu objetivo é passar para vocês como funcionam os conceitos de funcionamento, princípio de funcionamento, estratégia de trabalho, para que então vocês consigam fazer o diagnóstico sem depender de ninguém. Vai entender como é que funciona para depois poder fazer o diagnóstico e corrigir entendendo o que está fazendo. Não é trocar peça. Então, na sexta-feira a gente vai ter o lançamento desse treinamento e para quem estiver assistindo as nossas lives aí ao longo dessa semana, na sexta-feira vão ter alguns diferenciais e aí a gente vai passar para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez eu queria agradecer o ADG aí pela participação, pela postura aí com a gente, né? Aceitar Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram. E o que você precisar de mim, você sabe que eu estou à disposição. Qualquer um de vocês que estão aí assistindo a gente, tem dúvida, pode perguntar. Às vezes a gente não conseguiu responder as perguntas aí, pode mandar. A gente vai respondendo gradativamente aí, conforme a ordem aí, nós gravamos isso daí, né? Tem o Gabriel que está me ajudando aqui, anotando essas perguntas. A gente vai respondendo para vocês. Só nos lembrem aí e mantenham contato. E sempre que puder, assistam aí que nosso objetivo é passar o conhecimento para vocês. DG, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Valeu, tamo junto. Um abraço, até mais. Valeu, obrigado, galera.